E aí, pessoal, vamos lá. Semana passada a gente começou a falar de termodinâmica, termologia, né? Falamos de calorimetria, falamos de quando esquentar as coisas, esfriar as coisas, como que funciona a troca de calor, certo? E aí eu falei que a parte de termologia a gente divide em três partes, que é essa parte de calorimetria que a gente viu semana passada, a parte de estudo de gases que a gente tá vendo agora, vai ver hoje. E a última parte que a gente vai ver mais para frente, que é a parte da termodinâmica propriamente dito, tá? Então, vamos lá para a parte de estudo de gases. Essa é uma parte que é muito interligada com química. Então, talvez vocês já tenham, vocês lembrem mais do que a gente vai falar, vocês lembrem das aulas de química de vocês do que das aulas de física, porque é a parte que a gente chama de fisicoquímica, né? Tá tudo misturado ali. Que é a parte que a gente estuda os gases. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Estudo dos gases. Quando a gente fala em... Para a gente falar em estudo dos gases, a gente precisa lembrar dos estados fundamentais da matéria. Eu falei um pouco na aula passada sobre isso e eu vou relembrar um pouco mais aqui agora. A gente sabe que a matéria, ela possui aqueles estados que a gente conhece, que a gente aprendeu lá atrás, lá no Fundo 1, né? Que é o estado sólido, o líquido, gasoso e o plasma. E nesse sentido aqui é o sentido que tem o aumento da agitação das moléculas. Aqui, ó. Aumento da energia cinética. Lembra que energia cinética é a agitação, a movimento, a energia que mede o movimento? Então, do sólido para o plasma, enquanto no sólido as moléculas estão paradas, né, elas quase não vibram. No líquido elas já vibram um pouco mais, no gasoso vibram bem mais, e no plasma vibra pra caramba, né? Estão lá super agitados e estão muito mais longes uma das outras, né? Eu costumo dizer que é assim, o sólido é aquela sala de aula ideal, com todo mundo sentadinho nas cadeiras, organizadinhos, espaçamento ideal e tudo mais. O líquido já é a sala de aula normal, como vocês ficam, né? Mexe a cadeira de lugar, fica aquelas fileiras tudo torta, já a gente sabe como vocês ficam. O gasoso, eu falo que é o intervalo, pessoal correndo por aí, na quadra. E o plasma é tipo o fundo 1 no intervalo, né? Aquela agitação, aquelas crianças correndo para cada um para um lado, para o outro. Cada vez mais agitado, cada vez mais espalhado. Então vai ter um aumento dessas vibrações, um aumento dessas energias cinéticas, né? Da energia cinética da molécula. Se aumenta a vibração, aumenta a energia cinética, aumenta a temperatura também. Então também, isso vocês já sabiam também, nesse sentido também tem o aumento da temperatura. Ok, mas professor, é isso que a gente estuda no estudo dos gases? Não. O lance é que o estudo dos gases a gente vai focar nas coisas que pertencem, que estão no estado gasoso.
Então a gente vai falar de coisas que estão vibrando, estão se movendo rápido, estão agitadas e longe e relativamente longe uma das outras, tá? E vamos lá para um exemplo prático de quando a gente usa o estudo dos gases no dia a dia. Quando a gente tem uma bexiga. Se eu pegar uma bexiga e encher, o que que acontece? Ela vai dilatando, correto? Então, assim, isso é uma das transformações que os gases sofrem. Então, vamos lá entender isso fisicamente, né? Vamos entender isso fisicamente. Há muito tempo atrás, muito tempo atrás, um, tinha alguns físicos, começou com um tal de Boyle. Ele começou a estudar essas coisas. Ele virou e falou assim: mano, os gases, ninguém está estudando eles e eles parecem ser muito inteligentes, muito interessantes. Eu acho que eu vou, tipo, conseguir minha fama estudando esses gases, né? E aí ele começou a estudar. Ele começou a estudar e viu que como eles são eles são parecidos, né? Eles têm são tem muita agitação de moléculas e tal. Eles falaram assim, vamos ver se todos se comportam igual, né? Vamos ver se tudo se comporta da mesma forma. E, e aí ele começou a pesquisar, se eu mexer com pressão, se eu mexer com a temperatura, com o volume, o que, que vai acontecer? E aí ele chegou à conclusão que se ele mexesse em um desses três fatores, né, no caso, a pressão, se ele mexesse com a pressão desse gás, ele pegasse esse gás aqui num pote aqui, ó, fechado, e começasse a pressionar com o pistão aqui em cima, começasse a pressionar essas moléculazinhas de gás, fazendo com que elas ficassem mais forçadamente mais próximas uma das outras, o que ia acontecer? Eu aumentei a pressão, para isso eu tive que diminuir o volume. Então ele começou a perceber que a pressão só aumentava se eu diminuía o volume. Aí ele falou assim: tá aí, ó, cheguei a uma conclusão legal, posso apresentar isso daqui e conseguir minha fama. E assim, ele criou a primeira das leis dos estudos dos gases, a famosa Lei de Boyle. Que relaciona pressão com volume. Ele diz que se você aumenta a pressão, o seu volume vai diminuir. Ou se você aumenta o seu volume, sua pressão diminui. Por isso que quando você enche uma bexiga, o volume da bexiga aumenta, para tentar fazer com que a pressão não aumente ali. Só que chega um momento que se você soprar muito, a pressão começa a ficar muito grande ali dentro. E aí o volume já não consegue mais dilatar o suficiente para poder compensar. Por isso que a bexiga estoura. Então tá aí explicado por que a bexiga estoura. Então a lei de Boyle diz que a pressão vezes o volume é sempre constante. Vai ser igual a um mesmo valor. A pressão e o volume eles vão se equilibrar para a multiplicação deles dar sempre o mesmo valor. Ok? Passou alguns anos, todo mundo lá ainda feliz, falando assim, nossa, olha, o Boyle é o cara, ele descobriu isso. E aí teve um tal de Charles, um outro cara, o Charles, ele pegou e falou assim, tá, ele falou de pressão e volume, mas e a temperatura? A gente sabe que a temperatura influencia aí na coisa, né? E aí ele começou
a fazer uns experimentos com a temperatura, né? E chegou à seguinte conclusão. Ele chegou à conclusão de que o volume e a temperatura estão relacionados no sentido de que se eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Aumentei a temperatura, aumentei o volume. Diminuí a temperatura, diminui o volume. E aí vai uma proposta de experimento para vocês fazerem. Não sei quantos já chegaram a fazer isso, mas eu recomendo, façam, é bem legal. Peguem uma bexiga, como essa, encham ela e coloquem na geladeira. Deixa lá no freezer por uns 30 minutos. Precisa ser mais que isso não. Ó. Quando você faz o seguinte, se você tiver uma bexiga na sua casa, agora, você pega, enche a bexiga e no intervalo da minha aula, com a aula de química, você vai lá e põe na geladeira. Quando acabar a aula de química, você vai lá e olha a bexiga. Você vai ver que ela diminuiu. Por quê? Diminui a temperatura, diminui o volume. Lembra que eu falei que quando vai aumentando aqui a energia cinética, aumentando a temperatura, eles vão ficando mais espaçados? Exatamente por isso. Então ele formulou a lei de Charles, que diz que o volume dividido pela temperatura é constante sempre. Se eu aumento um, eu tenho que aumentar outro também para manter constante. Por fim, algum tempo depois, lá, um francês lá, o nome dele era Louis Joseph Gay-Lussac, ele pegou, olhou essas duas leis, principalmente a lei de Charles. Falou assim, e se eu relacionar essas duas leis? Se eu pegar e mexer com elas, brincar um pouco com elas ali, e conseguir fazer de algum modo relacionar pressão e temperatura. E foi o que ele fez. Ele começou a fazer uns experimentos, ali no laboratório, fez umas contas aí e chegou à fórmula de que a pressão também aumenta conforme a temperatura aumenta. Isso também é constante. Como ele acabou revendo também a lei de Charles, a lei de Charles ficou conhecida como primeira lei de Gay-Lussac. E essa daqui ficou conhecida como a segunda lei de Gay-Lussac. Essa lei aqui é muito importante para vocês. Por quê, professor? Por que essa lei aqui é muito importante? Porque é a lei da panela de pressão. Sem essa lei, você não teria a panela de pressão funcionando hoje em dia. Por quê? O que acontece na panela de pressão? Vocês têm aqui, ó. Vamos lá, panelinha de pressão. Tem um negocinho aqui em cima e o cabo. Vocês têm aqui a panela de pressão no fogo. O volume ali é constante, certo? A panela não muda de tamanho, não diminui nem aumenta de tamanho. O volume da panela é constante. Só que a temperatura aqui dentro está cada vez aumentando. E o volume não muda. Então a pressão aqui aumenta. A pressão começa a aumentar de modo que eu vou ter as moléculazinhas mais juntinhas uma das outras. Se a pressão aumenta, a temperatura aumenta ainda mais. Então esse aumento de pressão que aumenta a temperatura, que aumenta a pressão, que aumenta a temperatura, que aumenta a pressão, que aumenta a temperatura, vai ajudando a cozinhar as coisas mais rápido. Então ali na panela de pressão, por causa de eu manter o volume constante e fazer com que a pressão aumente, eu consigo chegar numa temperatura muito maior do que numa outra panela convencional. E aí, o meu feijão, a minha carne, sei lá, que você vai fazer na panela de pressão,
acaba cozinhando mais rápido. Só que tem um limite pelo qual a panela aguenta. Lembra da bexiga? A bexiga estoura. A panela também pode estourar. Por isso que ela tem essa que a gente chama de trava de segurança. Tá? Ela tem essa trava de segurança. Que acontece o quê? Quando ó, chegou no limite, a pressão começa a vazar por aquele negocinho que fica girando. O gás que está lá sendo pressionado, aumentando a pressão cada vez mais, ele sai por ali e aí começa a sair de modo que a pressão ali dentro fique constante, não aumente mais. Ele vai saindo e aí a pressão ali fica constante e continua cozinhando. Olha só, agora você sabe como a panela de pressão funciona. Pessoal, foram essas as três leis que fizeram. Só que assim, a gente viu aqui, ó, como fazer as contas quando a temperatura é constante. A gente viu como funciona quando a pressão é constante. E a gente viu aqui como funciona quando o volume é constante. Um certo dia alguém resolveu perguntar, fez uma pergunta muito importante, né? É, fez uma pergunta muito importante que é: e aí? O que acontece quando nada é constante, quando nada varia? Quando tudo varia, quer dizer. O que acontece quando tudo varia? Como é que eu vou fazer? Por isso que eles pegaram e manipularam isso daqui de um jeito que gerou a equação conhecida como equação geral dos gases, ou lei geral dos gases, né? Que é pressão vezes volume dividido por temperatura vai ser constante. Essa é a lei geral dos gases. E isso daqui resolve qualquer caso, inclusive esses daqui. Então, professor, eu não preciso decorar qual que é a lei de Boyle, qual que é a lei de Charles, qual que é a lei de Gay-Lussac. Não preciso? Não, pessoal, vocês só precisam saber a lei geral dos gases, tá? Só a lei geral dos gases já resolve o problema de vocês. E a gente vai ver nos exercícios que eu separei aqui que é bem assim mesmo. Olha lá. Olha esse exercício aqui. Antes disso, tem alguma dúvida? Uma pergunta? Se não tem nenhuma pergunta, bora lá. Exercício 1 diz assim, ó, um gás sofre uma expansão sobre temperatura constante e o volume ocupado inicialmente pelo gás era de meio litro e no final do processo passou a ser 1,5 litro. Sabendo que a pressão inicial do gás era normal no ambiente, ou seja, 1 atm, qual é a pressão final sobre o gás? Então, ó, como eu disse, eu vou mostrar para vocês que dá para resolver usando apenas a lei geral dos gases. Mesmo que eu possa voltar lá, ó, voltar lá e falar, ó, falou que a temperatura é constante, então é lei de Boyle.
né? Tem pressão e volume. Posso usar a lei de Boyle. Mas eu vou mostrar aqui que usando somente a lei geral dos gases, é só uma fórmula que resolve todos os problemas. Olha lá. Lei geral dos gases diz que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Ele fala que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, quer dizer que esse daqui é igual a esse daqui. Quando é igual, eu corto. Então, minha pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. E aqui a gente chega na lei de Boyle. Aí vamos lá, ele fala que o volume inicial era 0,5 e a pressão inicial era 1. Fala que ele quer saber a pressão final e ele fala que o volume final é 1,5 litros. Então, olha lá. Eu vou ter aqui 0,5 dividido por 1,5 é igual à pressão final. Pressão final vai ser 1/3 ou 0,3 atm. Pessoal, sim, é um exercício simples. É, foi, recebi um comentário aqui no chat que eu achei muito legal. A pessoa que mandou, ela reparou aqui, ó. A gente pode perceber que, assim, como eu disse, tem a proporcionalidade, né? Se um aumenta e outro diminui, eles são sempre proporcionais para manter a constância. Então, no caso aqui da multiplicação, quando a pressão aumenta, o volume diminui na mesma proporção. Se o meu volume de 0,5 foi para 1,5, triplicou, quer dizer que a minha pressão vai ser 1/3. Então seria de 1 cai para 1/3 de ATM. Tá? Dá para você resolver pensando nessa relação. Ok? Dá para entender pensando nessa relação assim também. Às vezes os números são redondinhos, como nessa questão. Então, muito obrigado, viu, pelo comentário. E aí, se você olhar que nessa parte aqui, daqui para cá, multiplicou por 3, quer dizer que a pressão eu vou dividir por 3. Bom comentário, parabéns. Muito bem, viu? Divide por 3. Tranquilinho esse começo, um exercício mais tranquilo para a gente começar, né? Aí vamos lá para o próximo. Próximo fala de temperatura. A gente já tem um lance de temperatura. Fala assim, ó, qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 200 Kelvin, para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem? Antes da gente resolver, eu preciso fazer uma pausa e falar para vocês das unidades que a gente vai usar, tá? Pressão, vamos usar em ATM. O mais comum é usar em ATM. Volume, em litros. E temperatura em Kelvin. Professor, essas são as unidades padrão do sistema internacional?
Não. As unidades padrão do sistema internacional são, para a pressão, vai ser, ó, essa segunda coluna é do sistema internacional. Para a pressão, vai ser o Newton metro ou Pascal, Newton metro quadrado ou Pascal. Tá? O Pascal também serve para pressão. No sistema internacional, as duas são aceitas. O volume em metros cúbicos e a temperatura em Kelvin. Vocês sabem por que a gente usa só a temperatura em Kelvin, né? Porque a temperatura, o T na fórmula, né, tá dividindo por T. Então, tipo, no Celsius, eu tenho 0 graus, né? Imagina se eu chegar e colocar zero aqui na divisão. O Jonatas da aula de matemática me mata se eu colocar dividido por zero. Então, a gente usa sempre em Kelvin, porque o Kelvin não tem o zero. O zero, afinal, o zero absoluto da escala Kelvin é inatingível. Então, por isso sempre em Kelvin. E aí eu vou lembrando aqui para vocês, como que transforma de graus Celsius para Kelvin? É só somar 273, tá? Só somar 273 para transformar. Nesse caso aqui, a gente já está tudo em Kelvin, então a gente pode ficar feliz e contente. Vamos lá. Qual deve ser a temperatura de uma certa quantidade de gás ideal, inicialmente a 200 Kelvin, para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem? Nesse caso aqui, nada se mantém constante. Eu quero que a minha pressão aumente, o meu volume aumente. E eu vou aumentar a temperatura para isso acontecer. Então, vamos lá. Pressão inicial vezes volume inicial. Temperatura inicial é 200. A minha pressão final, eu quero que a pressão duplique. Então, vai ser 2 vezes a pressão inicial. E o meu volume final também vai duplicar. Então, também vai ser 2 vezes o volume inicial. E a temperatura que eu quero descobrir. Nossa, professor, tem muita incógnita aí. Aí que vai o truquezinho matemático, né? Tá igual de um lado e de outro. Eu corto, corto, corto. Então ficou 1 sobre 200 igual a 4 sobre TF. Aqui, quando chega nesse momento, já dá para ter uma noção de qual vai ser a resposta. Mas é só multiplicar em cruz aqui. Vai ser temperatura final igual a 4 vezes 200. Temperatura final vai ser 800 Kelvin, que era a alternativa D. Pessoal, por que eu pus um exercício desse? Ah, professor, foi um exercício relativamente simples. Por que eu pus? Vai ter exercícios. A FUVEST adora fazer isso. Tipo, eles adoram colocar exercícios que eles chamam de exercícios literais. Exercícios que você tem pouco número. Exercícios que você vai fazer a conta toda e vai deixar todas as letras lá. E vocês precisam se acostumar com essa ideia de que às vezes a gente não precisa saber o número das coisas. Eu não precisava saber o valor da pressão inicial nem o do volume inicial. Por quê? Porque como é o dobro, eu posso cortar, ó, pressão inicial com pressão inicial, volume inicial com volume inicial. Isso acontece muito, tá? Então, eu queria deixar bem claro isso para vocês, que é possível resolver sem ter quase nenhum número. Nesse exercício aqui, no caso, eu só tinha um número, tá? E vai ter exercício que eles vão querer resposta, tipo, em função, por exemplo, se eles falassem quanto que vai ser a temperatura final, e aqui eles tivessem dado um valor, tipo,
não tivessem dado o valor de temperatura, eu ia chegar em 4 TI. E a resposta poderia ser 4 vezes a temperatura inicial. Quadruplicar. Tá? Vou repetir. Vamos voltar do começo aqui. Vou repetir aqui a explicação. O que que eu fiz? Tá? Vamos lá. Ó, tô apagando, mas eu vou fazer tudo de novo, tá, gente? Só para poder explicar de novo aqui. Olha lá. Quando eu fui substituir aqui, era um gás ideal. Então, ele tem uma pressão inicial aqui, né? Coloquei aqui, uma pressão inicial, que eu não sei quanto vale, e um volume inicial, que eu não sei quanto vale. Coloquei aqui os dois valores. Como eu não tenho esses valores, eu vou manter essas incógnitas. E a temperatura inicial, que é 200 Kelvin. Tá aqui, 200 Kelvin. No fim, na temperatura que eu quero descobrir, essa temperatura aqui que eu quero descobrir, que é o meu TF, ele fala que o volume e a pressão vão ser duplicados. Então, ó, o dobro da pressão, duas vezes a pressão, e o dobro do volume, duas vezes o volume. Então vai ficar, ó, pressão inicial vezes o volume inicial dividido por 200. Se eu multiplicar aqui, fica 4 P1 V1 VI, PI VI, sobre a minha temperatura final. É igual dos dois lados do igual. Então, a matemática permite que a gente corte, né? É como se eu estivesse fazendo a divisão do VI com o VI, dividindo duas coisas iguais vai dar 1, e do PI com o PI, que também vai dar 1, porque são iguais. Por isso que aqui fica 1 sobre 200, e aqui fica 4 sobre TF. Aí virou uma regra de 3. Só resolver multiplicando em cruz, e aí 1 vezes TF vai ser igual a 4 vezes 200. TF vai ser igual a 800 Kelvin. Então, se eu pegar essa substância e aumentar ela até 800 Kelvin, o volume dela vai dobrar, e além do volume dobrar, a pressão dela também vai dobrar. Mesmo aumentando o volume, a pressão ainda dobraria. Deu para entender? Tem alguma dúvida? Não tem, prof. Nenhuma dúvida. Então, se não tem nenhuma dúvida, vamos pro próximo exercício. Esse exercício é um pouquinho mais complicadinho, ele é da Federal do Paraná, tá? Quando eu peguei esse exercício, eu não reparei no ano que saiu esse exercício, mas ele não é muito antigo não, tá? Diz assim, um cilindro com dilatação térmica desprezível. Se vocês lembrarem de dilatação térmica, quer dizer, tipo, ele não vai sozinho, só porque esquentou, ele não vai aumentar ou diminuir de tamanho, ele vai continuar com o mesmo volume. E ele fala que esse cilindro tem volume de 25 litros. Nele está contido um gás sob pressão de 4 atmosferas e temperatura de 227 graus Celsius. Uma válvula de controle do gás do cilindro foi aberta até que a pressão no cilindro fosse de 1 atm. Verificou-se que nessa situação a temperatura do gás e do cilindro era a ambiente e igual a 27 graus. Assinale a alternativa que apresenta o volume de gás que escapou do cilindro em litros. Olha lá. É o
é o caso da panela de pressão que eu expliquei para você, que tem a válvulazinha que solta, né? Aqui é a válvula de controle, ela abriu para diminuir a temperatura e diminuir a pressão ali interna. Eu tenho aqui os valores de temperatura em graus Celsius, tá? E eu preciso, antes de qualquer outra coisa, eu preciso transformar para Kelvin. Então vamos lá para o Kelvin. Para transformar de Kelvin para, desculpa, contrário, para transformar de graus Celsius para Kelvin, eu somo 273, tá? Presta bem atenção, é 273, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar, lembra que eu falo sempre fazer a listinha de coisas de dados que me foram dados, aí eu transformo o que precisa transformar, aí a gente começa a resolver. Então, vamos lá. Eu tenho o volume máximo do negócio, volume máximo, que é o volume inicial, né? Vamos colocar aqui como volume inicial. Volume inicial, porque a coisa estava fechada, a válvula estava fechada, 25 litros. Pressão inicial, 4 atm. Temperatura inicial, 227 graus Celsius. Volume final, não sei. Pressão final, 1 atm. E temperatura final, 27 graus Celsius. Olha lá. Eu preciso transformar, somando 273. Então, se eu somar 273 aqui, façam uma conta aí rapidinho, vamos ver se vocês são mais rápidos que eu. Se eu somar aqui, vai dar 500 Kelvin. E aqui embaixo vai dar 300 Kelvin. Pessoal, fica um comentário que serve para a maioria das faculdades, tá? Principalmente para o Enem. Se você transformar e o número der muito quebrado, muito estranho, você transformou errado. Porque quando eles fazem essas contas, já que nos vestibulares você não usa calculadora, eles buscam colocar números redondos, tá? Então, fica uma dica aí para você observar e confirmar a sua resposta. Vai dar algum número que vai facilitar a sua conta. Beleza. Tenho o PV e o T aqui, PVT. Para quem precisa de alguma frasezinha para ajudar a lembrar a fórmula, eu chamo essa fórmula, a Lei Geral dos Gases, de a fórmula do PVT. Não sei quem sabe o que é o PVT, aquela carne vegetal, né? Moidinha. Então eu falo que essa é a fórmula do PVT. Então, olha lá, vamos lá. É assim, se você não gosta de PVT, não vai pegar ranço dessa fórmula não, viu? Por causa disso. Mas vamos lá. Eu tenho a fórmula aqui, fórmula do PVT, e agora é só colocar os valores e descobrir, vai sobrar só o volume sem preencher. Então eu vou ter aqui, ó, 4 vezes 25 dividido por 500 igual a 1 vezes o volume dividido por 300. Então, multiplica em x. Eu vou ter aqui 4 vezes 25 dá 100. Então, eu vou ter 300 vezes 100 igual
a 500 vezes o meu volume final, que dá 300 dividido por 500 igual ao volume final. Logo, o volume final vai ser corto esse zero com esse zero com esse zero, fica 300 dividido por 5, que vai dar 60 litros. Aí vem a pegadinha, vem o lance que faz a maioria das pessoas errar. Como assim? Achei 60 litros, vou correr marcar C. Se eu correr marcar C, o que vai acontecer? Eu vou errar. Porque ele não quer saber o volume final do gás. Ele quer saber o volume que escapa do gás. Tá? Que volume escapou. Que volume que foi perdido. Se o meu cilindro tem volume de 25 litros, o que foi perdido foi 60 menos 25, 35 litros. Esse sim, letra B, foi o volume perdido. Pessoal, exercício da Universidade Federal do Paraná. É um exercício de uma federal. Eles fazem isso, eles colocam essas pegadinhas. Tem que ficar atento, tá? As federais, principalmente, elas adoram colocar pegadinhas. No Enem tem pegadinha? Tem. Um pouco menos. Mas nas federais, quando chegar nas segundas fases aí, e na FUVEST, tem muita pegadinha. Tem muita coisa assim do tipo, você vai fazer, vai chegar num resultado, e esse resultado vai estar aqui. Só que não é o resultado, não é a resposta que o exercício está pedindo. Tá? Então prestem muita atenção na última linha do enunciado, que é a linha que diz o que você quer. Tá? É a linha do comando, né? A linha que diz o que você tem que dar de resposta para o exercício. Fiquem muito atentos com isso. Tá? Vamos lá, que ainda tem mais um tópico que eu preciso falar para vocês. Ficou alguma dúvida sobre esse exercício ou tá tranquilo, gente? Tá tranquilo, né? Tá Bom, tranquilo, Pro. obrigado. Nenhuma dúvida. A equação de Clapeyron é a última parte do estudo dos gases. Vocês viram isso em química. Vocês viram, e a gente vai trabalhar com... E esse é o momento que a gente trabalha muito com coisas parecidas com química. Por quê? É o momento em que a gente vai lembrar de número de Avogadro, vai lembrar de número de mols. Ah, professor, isso é de química. É, mas a gente vai usar em física também. E no Enem, eles costumam fazer muito isso. No Enem, vocês sabem que tem muita coisa multidisciplinar, né? Eles misturam conteúdos. E essa parte de estudo de gases é a parte que eles mais misturam física e química, tá? Então, provavelmente, vocês vão ver, provavelmente, com quase toda certeza, vocês vão ver essa parte do estudo dos gases no Enem, tá? E é a famosa equação de Clapeyron, que ela relaciona os estados da... Ela pega, assim, aquele PVT que a gente viu, Clapeyron pegou esse PVT, que era igual a uma constante, e começou a estudar essa constante. Começou a descobrir quanto que vale essa constante. E ele chegou que essa constante, ela dependia de duas coisas. Ela dependia do número de mols e um valor fixo, que ele chamou de constante dos gases. Tá? Essa constante dos gases, ela tem um valor fixo que eu vou passar aqui para vocês, tá? Ela tem dois valores, na verdade, né? Lembra que eu falei que tem o comum e o sistema internacional?
O comum, que é a pressão em atm, o volume em litros, a temperatura em Kelvin. O sistema internacional, a pressão é em newtons por metro quadrado, o volume é em metro cúbico e a temperatura em Kelvin. Tá? No comum, essa constante dos gases aqui vai ser 0,082. É 0,082 atm. Deixa eu... A unidade dela é, vou colocar aqui embaixo, porque não cabe ali. É atm por litro dividido por mol Kelvin. É uma unidade meio grande, mas ajuda a gente a lembrar o que precisa estar, né? Quer dizer, ó, as minhas coisas precisam estar em atm, litro e Kelvin. Já no sistema internacional, esse R vale 8,3. E a unidade de medida dele vai ser em joule por mol Kelvin. Ok? Então ele chegou à conclusão que essa constante, esse valor de R, ele serve para qualquer valor, qualquer gás. Qualquer gás que aparecer que aparecer ali para eu estudar, esse R vai ser o mesmo. O que vai mudar é o número de mols que eu vou ter desse gás ali. Tá? O que vai mudar é isso, é o número de mols. Por isso que eu falei que a gente vai entrar em número de Avogadro e coisas assim. Tá? Só que assim, originalmente ela estava escrita desse jeito, depois ele pensou, divisão não é legal, vamos manter só na multiplicação. E a equação de Clapeyron, nossa, é difícil falar isso, ficou desse jeito. PV igual a nRT. Não sei agora uma frasezinha legal para decorar isso daqui. Se alguém tiver, manda aí que eu falo aqui para todo mundo, viu? Se alguém tiver uma frase legal para a gente decorar isso. De agora de cabeça eu não lembro de nenhuma. Tá, como que a gente usa isso? Vamos para a prática, né? Dá tempo. Vamos para a prática. Olha aqui, ó. Um certo gás cuja massa vale 140 gramas ocupa um volume de 41 litros, sob pressão de 2,9 atmosferas e a temperatura de 17 graus Celsius. O número de Avogadro vale isso daqui, 6,02 vezes 10 a 23. E a constante universal dos gases perfeitos é 0,082 atm litro por mol Kelvin. Nessas condições, ele quer saber o número de moléculas contidas no gás, né, nessa situação. Nossa, chegou uma frase aqui muito legal. Tá? Por você, nunca rezei tanto. Gostei. Gostei. Giovana, Bernardo, gostei. Opa. Por você, nunca rezei tanto. Obrigado. Valeu, gostei. Olá. Então vamos lá. Usando a fórmula do por você nunca rezei tanto, a gente consegue resolver isso. Só que primeiro a gente tem que arrumar as unidades. Está aqui em graus Celsius. Eu preciso pôr em Kelvin. E aí eu vou fazer o quê? Vou descobrir o número de mols que eu tenho. Descobrindo o número de mols, eu consigo
descobrir a quantidade de moléculas contidas no gás. Correto? Então, olha lá. Eu tenho aqui a minha pressão, que é 2,9, e o meu volume, que é 41. O meu número de mols, que eu não sei, a minha constante universal dos gases, que é 0,082, e a minha temperatura, que eu vou fazer 17 desculpa, 17 mais 273. Isso daqui vai dar 290. Poderia fazer essa conta aqui já, poderia, mas tem um lancezinho muito legal que é aquele negócio, né? Eles nunca fazem as coisas sem querer, eles nunca fazem por acaso os números, ok? Então, vamos lá, ó. Vai ficar 2,9 vezes 41 dividido por 290 vezes 0,082 igual a N. Isso daqui, ó, eu posso simplificar. Posso dividir os dois por 2,9. Eu sei que tá ao contrário, gente, mas vocês entenderam a ideia, né? Aí o que, que vai acontecer? Vai ficar 1 vezes 41 dividido por 100 vezes 0,82 igual a N. Aí o N vai ser 41 dividido... Faltou um zero aqui, gente, perdão. Vai ser N dividido por 41 dividido por 8,2. Isso daqui vai dar 5 mols. Se são 5 mols, o que que eu preciso fazer aí para achar o número de moléculas contidas no gás? Gente, daqui a pouco o Carlos entra aí e ele vai brigar com vocês se vocês não lembrarem disso. O número de Avogadro diz que em 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas desse mesmo gás. Então é só multiplicar por 5. Então eu vou ter 5 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Vai ser 30,1 vezes 10 a 23. Passando para a notação científica, 3,0 vezes 10 a 24. Ele fala aproximadamente. Deveria ser 3,01. Mas como ele fala aproximadamente, a gente meio que releva esse 1 ali, 3,0 vezes 10 a 24. Perguntaram aqui. O valor da massa foi só para confundir? É, basicamente. É o que eu costumo falar para meus alunos. Nem sempre você vai usar tudo que está no exercício. Dava para resolver usando a massa? Dava. Eu podia pensar em massa molar e tentar descobrir de algum modo desse jeito. Mas era mais fácil usar a equação de Clapeyron.
Então a massa ali você podia esquecer completamente, deixar a massa de lado. Você não precisava usar, ok? Então, nesse caso, o valor da massa era só uma informação a mais para te confundir. Você podia ignorar e esquecer essa massa. Alguma dúvida sobre esse exercício? Pessoal, Pro, não tem nenhuma dúvida, viu? muito obrigado. Esse foi um grande resumo sobre a parte de estudo dos gases, ok? Como eu disse, é uma parte que tem muito a ver com química, tem muito a ver com o que vocês vão ver, ou já viram, ou estão vendo em química com o Carlos aí, revendo em química com o Carlos. E semana que vem eu vou comentar um pouco com vocês sobre o simulado, tá? Então a gente vai dar uma pausa em termodinâmica semana que vem. E aí na outra semana a gente termina essa termologia com a última parte. Ok? Por hoje é só. Agora acho que vocês vão ouvir uns recados aí e depois aula de química, né? Obrigada, professor Alexandre. Muito obrigada. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Osman. Boa noite, Olá, bom Lê. descanso. Começamos bem a semana. Eu queria dar uns recadinhos aqui para vocês. Boa noite. Espero que vocês tenham passado bem o feriado, descansado e estejam animados aí para as aulas da semana. O recado que eu tenho para vocês, primeiro do simulado, que eu acho que já repassaram nas escolas, né? Amanhã vocês têm, das 7 da manhã, vocês têm 24 horas para o simulado, não tem trava. Aí você vai falar assim, nossa, tá liberado? A gente liberou porque agora é o momento seu, para você testar seu conhecimento, aquilo que você né, desenvolveu aí, aprendeu durante essa recapitulação dos conteúdos dos professores. Então, é para você. Se você colar, se você tiver algum material de consulta, você não está se avaliando. Então, não vale nota. Claro, você vai ver tua nota, o quanto você tirou, mas não vai agregar nada no teu, nas disciplinas que você está cursando. É para você se conhecer, para você entender aquilo que você está aprendendo. Então, não colhem, preste atenção, tenta resolver com calma, releia, leia, releia novamente, tente resolver da melhor forma possível, buscando tudo aquilo que você já conhece, que você já leu, e depois os professores, a partir da outra semana, eles vão retomar alguns desses exercícios. Aí é legal, se você teve dificuldade, você pode ainda ter mais uma oportunidade de rever, beleza? Então, amanhã, a partir das 7 horas, está liberado o simulado para vocês, para quem quiser fazer. Uma outra questão, nós na segunda-feira que vem, deixa eu ver que tem acho que uma pergunta aqui. Vai ser com os conteúdos que aprendemos do intensivo até agora? Sim, exatamente, com os conteúdos que vocês aprenderam até agora. Então, é uma revisão. Então, não colhem, fala assim, ó, faz de conta que é um momento, eu estou aqui no Enem ou no vestibular, eu tenho que responder essas questões, tá? A outra colocação que eu ia fazer para vocês, segunda-feira que vem, dia 14, nós teremos aqui no grupo um médico, é o Dr. Douglas. Ele vai falar com vocês sobre essa ansiedade desse momento né, que você está prestes a prestar a prova para o vestibular. Ele vai falar como ele chegou até a medicina, qual o caminho que ele percorreu, como que foi o vestibular. Ele vai dar um feedback assim da carreira dele, né, desde estudante até onde ele está. O que eu gostaria de vocês? Mandem perguntas que vocês gostariam, né, de fazer para ele aqui no nosso chat. Pode mandar, a gente vai recolher e nós vamos passar. E é em cima das perguntas que vocês fizerem que ele vai trabalhar essas questões com vocês. Então, enquanto vocês estão aí na aula, no intervalo, qualquer tipo de pergunta que você tem em relação, né, a um curso, aqueles que querem fazer medicina, ou mesmo que não seja medicina, passa para a gente, beleza? Aí a gente vai passar para o Dr. Douglas. Vai ser na próxima segunda, dia 14, a partir das 18h30. Vai ser 1 hora de bate-papo com ele. A gente vai fazer no formato de bate-papo. Ok? Professor Carlos, dá um tempinho aí para eles, acho que dá uma relaxada, uns 2 minutinhos, e aí você já pode iniciar a aula. Beleza? Tá bom. Boa noite, Tudo bem. pessoal. Obrigado.
E aí, pessoal? Já tomaram água? Já estão aí renovados após a aula de física? O professor Alexandre falou que deu aula de equação de Clapeyron. Estudaram um pouquinho aí Seja um sobre gases. feriadinho, É, o sol depois tá de... renovado, tem que estar, né? Tem que estar renovado. descansado. Você sabe Você que... que precisava aí de um feriadinho, né, Ah, eu Carlos? tava precisando mesmo, estava precisando. É isso Posso aí. dizer até que eu descansei tanto que tudo que foi É isso partida aí. de Então tá Uno, bom. Então hoje você tá, ó, dominó, renovado eu para. perdi, eu perdi todas, e tão lesado que eu estava. Então tá bom. Boa aula então Mas aí para ok. vocês, tá bom? Obrigado. Pessoal, tudo bem? Bom, vocês viram a professora Valdirene falando que amanhã vocês vão ter o simulado, né? Esse simulado ele vai estar contido de todas as atividades que vocês viram, de todas as matérias que passaram até agora, né? Matemática, física, química, português, geografia, história, filosofia. Então, tudo que nós vimos desde o começo do intensivão até agora vai estar nesse primeiro simulado. Eu fiz o seguinte, para a aula de hoje, eu preparei um material que é para a gente estudar, para vocês se prepararem para a prova de amanhã. Então, é como se fosse o seguinte, o vestibular vai ser amanhã. Você quer, vamos supor que o vestibular é no domingo e você está na última semana de estudo, você já viu tudo que você tinha que ver e agora você só quer dar uma repassada para lembrar os pontos mais importantes para a prova. Então, é isso que nós vamos fazer hoje, para Química. Eu tenho certeza que se vocês prestarem atenção e vocês entenderem como é que vai ser feito, vocês têm chances de acertar mais de 80, 50, entre 50% e 80% da prova ou 100% da prova em termos de química, vocês acertam, tá? É só ter calma e prestar atenção no conceito, tá legal? Muito bem. Depois eu quero mostrar umas coisas para vocês. Eu trouxe aqui uns experimentos para nós tentarmos fazer aqui e mostrar para vocês algo diferente daquilo que a gente vê falando na teoria, como é que isso acontece na forma real mesmo do conceito, tá bom? Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, vamos primeiro começar com a revisão e depois a gente passa para a parte do experimento, tá legal? Deixa eu abrir aqui onde vocês estão, compartilhar com vocês. Espera aí. Fecha isso. Cadê vocês? Aqui. Opa, deixa eu abrir lá onde está o negócio. Só um minutinho que está abrindo. Eu tinha deixado pronto. Ok. Muito bem. Estamos agora aqui na tela. Então, pessoal, é o seguinte.
Eu coloquei aqui um mapa mental para vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Muito bem. Então, nós vamos estar falando o seguinte agora. Quando nós falamos aqui da primeira parte que nós vimos do nosso simulado, do nosso intensivão, nós vimos a parte da atomística. E como eu já falei para vocês em outras aulas, a química é uma matéria que ela se completa. A cada aula que você tem, o conteúdo que você aprende, ele é um complemento daquilo que você já aprendeu. E aí vai se somando o conhecimento e vai se colocando ali dessa forma. Muito bem. O que é importante vocês lembrarem referente à parte de atomística, que é conteúdo que cai no vestibular de forma aberta, assim, de forma bem genérica. A primeira coisa que eles falam são dos modelos atômicos. Então, o modelo atômico, o que você tem que lembrar? Desses 4 caras aí. Não pode... Esses 4 caras é que vai... Esses caras é que vai aparecer no vestibular. Hoje, já existe uma nova atualização de interpretação de modelo atômico, mas ainda não está 100% oficializada para ser questionada nos vestibulares. Então, o que é cobrado e colocado de forma de interpretação e conhecimento dos estudantes para a questão do vestibular em referente a modelo atômico é o conceito desses 4 cientistas, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Ok? Muito bem. Quando nós falamos de Dalton, nós estamos falando daquele primeiro conceito que é referente àquele modelo da bola de bilhar, que o átomo ele tem uma consistência esférica, lisa, maciça e indivisível. Então, esse foi o primeiro conceito de Dalton. Isso foi importante, por quê? Porque foi o começo do estudo de átomos, do conceito atômico. Por isso que é falado até hoje. Então, aí através de Dalton veio Thomson, Rutherford e Bohr. O que você tem que lembrar na hora da prova é que Dalton é o primeiro e é aquela condição que o átomo era indivisível. Ah, professor, como que isso vai cair na prova? Isso vai cair na forma de texto. Vai ter lá um conceito, vai ter um texto, e isso vai acontecer ali na forma de texto. Então, você já tem que ligar palavras, a conceitos à pessoa. Então, forma esférica, bola de bilhar, indivisível, isso é de Dalton. É Dalton, pronto, você guardou isso aí. Você agora pode vir o texto que for, tudo que tiver no texto, que tiver relacionado a essas informações que eu passei, vocês já sabem que é referente ao cientista Dalton. Ok? Muito bem. Logo depois de Dalton, veio Thomson. E Thomson, ele descobriu o seguinte, que o átomo, ele tinha partículas negativas e positivas. Só que na cabeça dele, essas partículas estavam contidas dentro desse modelo, desse átomo, contida dentro do átomo. E aí veio o conceito do pudim de passas. Então, para o Thomson, era como se fosse um pudim de uva passas, e as passas eram os pontos negativos. E depois ele percebeu que tinha também pontos positivos ali. Então, quando se fala em qualquer coisa que era referente pudim de passas, porque ali tinha partículas negativas e partículas positivas, onde foi depois denominado como elétrons negativo e prótons positivo, dentro desse conceito, é Thomson. E aí também veio a primeira discordância de Dalton, que era o quê? Que o átomo era divisível e não indivisível. Então, quando se fala em átomo indivisível, nós estamos falando de Dalton.
Quando fala de átomo divisível, nós estamos falando a partir de Thomson, ok? Muito bem. Quando nós falamos ali, aí veio Rutherford. Quando Rutherford começou a estudar, ele falou, opa, peraí, as eletrosferas, as partículas negativas, elas ficam girando em órbita ao redor deste átomo. E dentro, e no núcleo do átomo, nós temos uma partícula positiva. E aí é que começou a se denominar prótons, partículas positivas, e a eletrosfera, onde os elétrons ficavam girando em órbita, que era a eletrosfera. Então, isso foi a partir de Rutherford. Rutherford é que deu esse conceito. E depois, anos depois, Bohr, junto com Rutherford também, acabou descobrindo que tinha um núcleo positivo, onde ali tinha partículas neutras, o nêutron, e partículas positivas, o próton, e a eletrosfera era contida de partículas negativas, que eram os elétrons. Só que aí eles descobriram o seguinte, Bohr descobriu o seguinte, que essa eletrosfera, ela depende do átomo, ela era constituída por camadas. Então, onde que a gente vê as camadas? A gente vê as camadas aqui, ó, os níveis de energia. Então, os níveis de energia, que eram 7 níveis, K, L, M, N, O, P, Q, né? Nós temos aqui eles contidos aí no estudo de Bohr. E aí você tem o número atômico, que era considerado prótons, o número de massa, que era a soma de prótons e nêutrons, a massa do átomo, e você tinha os isótopos, que eram átomos do mesmo elemento químico, certo? Do mesmo elemento que tinha o mesmo número de prótons ali. Além disso, você tinha os subníveis, o SPDF, que ele apareceu na forma de divisão dentro da tabela periódica. E depois dos subníveis vem o que nós estudamos no diagrama de Linus-Pauling, que foi a divisão da distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e assim por diante, né? Então, essa distribuição eletrônica, os subníveis de energia, os níveis de energia, tudo isso veio através de Bohr. Bohr, ele estudou aquilo que Rutherford já tinha descoberto através dos prótons, dos elétrons e dos nêutrons, e aí ele descobriu que esses níveis de energia e os subníveis tinha essa distribuição eletrônica a mais referente à divisão dos átomos. Muito bem. Que era considerado os orbitais atômicos, certo? Muito bem. Quando nós... Espera aí que o meu mouse deu um pause. Muito bem. Aí, o que nós vimos também? Nós vimos a tabela periódica. Na tabela periódica, nós temos o que de importante para guardar ali na tabela periódica? A classificação, os elementos e a propriedade. Se você conseguir guardar isso, você vai conseguir entender qualquer coisa que apareça sobre a tabela periódica. Eu digo para você, esse conceito que você está vendo aqui agora, nesse mapa mental, vai te ajudar muito para que você faça não só as provas, não só a prova do simulado amanhã, mas também a prova que você vai fazer no vestibular. Porque, com certeza, em qualquer vestibular que você for fazer, na questão de química, vai ter algum conceito relacionado à tabela periódica. É normal isso acontecer. Por quê? Porque os elementos químicos fazem parte da tabela periódica. E a tabela periódica, ela é uma ferramenta que é usada em todo o estudo da química, desde quando vocês estudam ciências, no Fundamental 2, até a universidade. Tá certo? Muito bem. Uma das coisas que eu quero que vocês vejam é a classificação periódica. Então, a classificação periódica está dividida entre as 7 linhas, que nós já vimos
As 7 linhas quais são? São esses níveis de energia. Os níveis de energia que está aqui, KLMNOPQ, são as 7 linhas da tabela periódica. E está dividido em grupos de 14 colunas. Muito bem. Os grupos, eles estão divididos, os representativos, que têm muita importância. Eu diria para você, professor, todos são importantes? Vamos lá. A tabela periódica como um todo ela é importante, mas tem alguns pontos que são mais e outros que são menos. Então, o que eu quero dizer para você aqui? Ó? Nós temos os elementos que são representativos, aquele que tem representação e grande força dentro da tabela periódica. Quais são eles? Os alcalinos terrosos, a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, que acabou não aparecendo aqui, mas tem a família do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. Dessa turma toda que eu estou aqui falando para você, eu daria uma atenção especial para os alcalinos e os alcalinos terrosos, que é a família 1A e 2A. Vocês vão perceber lá na frente que, não aqui nessa revisão, mas no conceito que nós estamos estudando do simulado, vocês vão ver que os alcalinos terrosos e alcalinos, eles fazem parte de muita informação referente a ácidos, bases, sais e óxidos, número de oxidação e redução também. Então, esses caras, eles têm NOx fixos, e eles vão ajudar vocês no desenvolvimento da química no decorrer. Depois eu darei uma atenção para os calcogênios, halogênios e os gases nobres. Por quê? Porque são elementos de características especiais. No caso da família do boro, do carbono e do nitrogênio, eles estão classificados ali entre os semimetais e os ametais, que nós vamos estar vendo em seguida. Depois nós temos os elementos de transição, que é todo aquele meião da tabela periódica, e transição interna, que é os lantanídeos e os actinídeos. Ah, essa palavra eu já vi, professor. O que é isso? Onde que eu acho? Vou mostrar para vocês. E tem a classificação deles, que são os metais, os metalóides, que também são conhecidos com outro nome, que eu vou mostrar para vocês, os ametais e os gases nobres. Então, vamos fazer um vai e vem aqui para vocês entenderem. Olá. Então, o que eu falei aqui para vocês? Nós temos aqui 14 colunas. Meu mouse não está funcionando aqui. Tudo bem, pai. Eu tenho aqui 14 colunas, que é a primeira coluna, que está o hidrogênio verdinho lá, e a última coluna, que é a roxa, dos gases nobres. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, né? Família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A família, você tira esses elementos centrais aqui. Esses elementos centrais aqui é o que nós vamos chamar agora. Vamos lá. Quem é o alcalino e o alcalino terroso? Alcalino terroso é a família 1A, alcalino é a família 1A, e alcalino terroso é a família 2A. Quem é a família 1A? Onde está o hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. É a primeira coluna da esquerda. A segunda coluna são os alcalinos terrosos. Esses caras, eles têm características de NOx fixos, né? E isso faz toda a diferença quando a gente estuda ácidos, bases, sais e óxidos. Depois, nós temos ali a família do boro, carbono, que são esses caras aqui, ó. Olha o boro aqui em cima, em azul, a letra B. Depois nós temos a família do carbono, do nitrogênio. Depois nós temos os halogênios, calcogênios e gases nobres. Então, quando falar de família de halogênios e calcogênios, esses nomes foram dados lá desde o estudo, quando nós tínhamos o estudo com origem grega. Então, esse estudo com essas palavras vem desde aí. Então,
você sabe que a família que tem o oxigênio e a família que tem a família do lado aqui do bromo, por exemplo, é a família do calcogênio do oxigênio, o halogênio do bromo e o roxinho são os gases nobres, tá certo? Muito bem. Depois é a família, o que vem lá, a família do boro, carbono e nitrogênio. Até aí normal. O que você tem que saber nesse caso aqui? Você tem que saber o seguinte, que os metais são todos esses que estão em laranja. Tudo que está em laranja são os elementos metálicos. Os ametais são os que estão em verde. Os que estão em azul são os semimetais ou chamados também como metalóides. Tá? Os metalóides são os semimetais, que são esses elementos que estão em azul. Tá certo? Muito bem. Depois, nós temos os gases nobres que estão roxos. Aí nós temos lá lantanídeos e actinídeos. Os lantanídeos e actinídeos, tá vendo esse quadrinho branco aqui, ó? Então, ó, lantanídeo e actinídeo. Todos esses elementos químicos que estão aqui nesta faixa aqui, eles fazem parte da família dos lantanídeos. E todos os elementos químicos que estão nesta faixa aqui de baixo, eles fazem parte da família dos actinídeos. Ah, professor, como é que eu vou saber isso? Eu vou ter que decorar? Não. Quando isso é perguntado, normalmente na pergunta tem uma fotografia da tabela periódica ou um pedaço da tabela periódica. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que lembrar simplesmente que já está o próprio nome aqui, lantanídeo e actinídeo, que todos esses caras aqui fazem parte da família do lantanídeo e todos esses aqui da família do actinídeo. Então, na hora que aparecer a fotografia ou a imagem da tabela periódica e fizer qualquer pergunta referente a lantanídeo ou actinídeo, a resposta vai estar na própria tabela periódica, porque eles podem fazer uma pergunta sobre qualquer elemento químico que esteja aqui, e aí você vai falar o que é, se faz parte dessa família ou não. Por exemplo, o paládio. O paládio faz parte da família do actinídeo, tá certo? Por exemplo, isso. Outra coisa que nós temos que prestar atenção na tabela periódica são essas propriedades periódicas que nós vamos estar vendo aqui, ó, na outra tela. Então, só repetindo aqui, o que acontece aqui? Os elementos de transição são todos esses caras centrais. E aí eles têm um nome, que é chamado de transição externa. Externa. Outra coisa que nós temos que lembrar, aqui, pegando aqui da parte até do Linus Pauling, SPDF, tá? Ó, lembra? Subníveis de energia SPDF, eles estão presentes na tabela periódica aqui, ó. O S é a família 1 e 2. O P vai do boro até os gases nobres. Tudo isso aqui é letra P, que vai até P6. O D são os elementos de transição. Aqui, ó, que vai da coluna 3 até a coluna do zinco aqui. Tá certo? Muito bem. Então, todos esses caras aqui, esses caras são elementos de transição externa, tá? Fazem parte da parte de transição externa. E o lantanídeo e o actinídeo, eles são elementos de transição interna. Por que, professor, interna? Porque eles fazem parte desse quadrado aqui, ó. Eles, na verdade, teriam que ficar aqui dentro. Só que, por que eles fizeram isso daqui, depois quando foram descobertos novos elementos químicos? Porque se colocasse aqui dentro, a tabela periódica ia pegar uma configuração totalmente diferente do que a gente conhece, e aí ia acabar tendo um outro formato, um outro desenho que é fora do padrão internacional de química. Então, eles foram fazendo desta forma aqui, e quando aparecer novos elementos, vai aparecer uma outra coluna aqui embaixo, e assim é que vai crescendo a tabela periódica. Tá certo?
Muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar para a professora Gelson e a professora Renata, e a gente fala em seguida. Tudo que eu estou passando aqui para vocês, se vocês observarem com atenção e prestarem atenção nesse material que eu vou deixar disponível para vocês, vocês vão fazer uma boa prova de simulado amanhã e as perguntas você vão entender como é que você associa um resumo de mapa mental com aquilo que você estudou e a prova que você está fazendo, tá certo? Bom, aí fala das características dos ametais. Então, os ametais são aqueles elementos que não brilham, são mal condutores de energia e diferentes estados físicos, tá certo? Os metais são sólidos, tem brilho, fazem barulho, né? Tim, tim, tim. São dúcteis, que são aquelas condições de você poder você conduzir elementos por eles, então eles são bons condutores, né, para isso. Eles são maleáveis, né, flexíveis e ótimos condutores. Eles têm boa absorção de calor e eletricidade também. Nas questões de propriedades periódicas, nós temos ali dentro da tabela as seguintes características que nós vimos isso também em sala de aula. Tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês já viram isso com os professores de vocês de química, e com certeza é só uma questão de revisão ali, porque vocês já viram todos esses potenciais aqui. Então, assim, eletronegatividade, ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, ó, ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. Potencial de ionização, a mesma coisa, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, qual a ionização do elemento químico? Quanto mais para a direita, mais ionizável. Afinidade eletrônica, o mesmo sentido, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Eletropositividade, da direita para a esquerda, de cima para baixo. E o raio atômico, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Ok? Muito bem. Dentro desses conceitos, nós temos aqui, eu coloquei aqui um resumo bem claro para vocês aqui, que é essa parte dos elementos, onde fala assim, o que são as propriedades periódicas? Então, as propriedades periódicas dos elementos químicos são as características inerentes a esses elementos que variam de acordo com a sua posição na tabela periódica, ou seja, com o número atômico. Por que eu coloquei esse quadro? Porque se cair uma pergunta teórica, sabe aquelas perguntas que vem o texto e depois fala lá a alternativa, qual a alternativa correta? A é isso, B é isso, C é aquilo, Então, se cai alguma coisa de tabela periódica referente à propriedade de forma teórica, é dessa forma que vai cair. E dessa forma que você tem a resposta. Então, eletronegatividade e eletropositividade é exatamente um inverso da outra, tá certo? Um é exatamente o inverso do outro em relação ao conceito. Agora, o que é de diferente e sempre cai em pergunta de vestibular é referente ao raio atômico. O raio atômico, ele é a distância que tem de um núcleo, de um átomo, e a eletrosfera na camada mais externa. Então, assim, você tem um núcleo, um átomo A e um átomo B. Então, a distância que você tem do centro do átomo até a parte da camada externa da eletrosfera, dividido por 2, essa é a distância do seu raio atômico. Ok? Então, é a metade da distância entre o centro de dois átomos. Então, você tem a metade de um e a metade do outro. Essa é a distância de raio atômico que se tem de um elemento químico para o outro. Tá certo? Uma outra, aí eu tenho aqui, eu deixei um quadro específico sobre o raio atômico. Por quê? Porque se cai uma pergunta de conceito, você tem aqui exatamente o conceito, como é que é feito. Já caiu em vestibular, por exemplo, da Unicamp, da FUVEST, para você explicar o conceito de raio atômico.
Então, se você não sabe como que acontece, você fica difícil de explicar, porque na verdade é simplesmente um cálculo matemático onde você faz o raio dividido por 2. Só que você tem toda uma explicação por que que é aquilo. Porque a gente não consegue identificar aonde é o final da eletrosfera. Você não consegue falar assim, ah, a eletrosfera acabou aqui, então eu pego uma régua e meço desse ponto até o centro do núcleo do átomo. Não dá. Então você tem aquele núcleo do átomo até um determinado ponto, isso de um outro átomo a mesma coisa, divide-se por 2, você imagina-se qual é o raio completo do átomo existente ali, tá bom? Muito bem. Outra coisa que eu coloquei aqui no quadro é o seguinte, para você verificar referente o tamanho, a variação do raio atômico, ó, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Conforme você vai indo para a sua esquerda, você vê que você aumenta o tamanho do átomo. E o átomo mais que tem a maior condição de raio atômico é o frâncio, que é esse vermelhão que está aqui no canto, que está na linha 7 da família 1A, tá certo? O inverso dele seria o hélio, que está aqui nos gases nobres, que seria totalmente o inverso. Então, professor, como é que é isso? É porque as camadas eletrônicas elas vão se reduzindo, Aqui você tem 8 camadas eletrônicas, quando você está no gás nobre. Quando você está nos alcalinos, que é a família 1A, você tem uma camada eletrônica. Então, todos os elétrons se concentram aqui e o núcleo desse átomo vai aumentando, porque ele tem uma maior concentração de elétrons e prótons ali dentro dele. Tá certo? Muito bem. Então, isso aqui, deixa eu ver. Átomo aumenta de cima para baixo, isso aqui eu já falei. Ok, muito bom. Uma outra coisa que é importante, que está dentro desse conceito de atomística, tabela periódica, e estudo aí, é a radioatividade. Então, a radioatividade, ela, de uma forma bem clara, existe aí duas coisas importantes que vocês têm que entender. Vamos falar 3, vai. A radiação, ela difere de acordo com o comprimento de onda. Então, alfa, beta e gama. Alfa, beta e gama. E aí você tem que o fenômeno que acontece, a radiação ela acontece de forma, ela parte de um núcleo de um átomo instável, onde ele libera uma partícula. Essa partícula, ela colide com um outro átomo, e nesta colisão de um outro átomo, ocorre a fissão nuclear. A fissão nuclear quebra o núcleo de um outro átomo, dividindo ele em 2. E nessa condição, entra-se um efeito em cadeia, onde esse átomo dividido em 2, ele também vai liberar uma outra partícula, que vai quebrar outros átomos em 2, tal. Que isso acontece o quê? Acontece no Sol. As radiações solares, aquelas explosões solares que a gente vê que os laboratórios de alta potência conseguem pegar imagens do Sol, que a gente vê aquelas explosões, são essas fissões nucleares dos átomos presentes ali, numa alta velocidade, com alta energia, que acaba se liberando. Essa partícula que é liberada é uma partícula gama, que ela em alta velocidade, que ela bate e libera ali uma outra partícula, que vai liberando. A partícula alfa é uma partícula mais pesada, a partícula beta é uma partícula mais leve, mas de maior velocidade. E aí, nós temos também a fusão nuclear. A fusão nuclear, a fissão nuclear, o homem não consegue projetar, mas a fusão nuclear é o conceito da bomba atômica. Então, coisas que vocês podem guardar. Fusão nuclear, conceito da bomba atômica, fissão nuclear, são as explosões solares. Aí está a liberação de radiação, partícula alfa, partícula beta e radiação gama,
certo? As leis da radioatividade, que é a primeira lei da radioatividade, é a liberação da partícula alfa, onde ela perde 4 unidades de massa e 2 unidades de átomo, de número atômico, de prótons. E na partícula beta, ela não perde massa, mas ela perde próton. E com isso, ela forma um outro átomo com o mesmo número de massa e número de prótons diferentes. E isso chama-se quê? Os isóbaros. Então, na perda de uma partícula beta, você forma isóbaro, que é o mesmo número de massa. Tá certo? Muito bem. Quando falamos em decaimento, é justamente essa formação de um outro elemento químico. Conforme esse elemento químico inicial, ele teve a reação da radioatividade, ele vai se formar num outro elemento químico e ele vai perdendo massa ou perdendo prótons, e aí ele vai se transformando num outro elemento. Tá certo? E ali você tem as emissões alfa, beta e gama. Radiação beta, o elétron é acelerado, a radiação alfa ela é mais lenta, tá bom? Vamos ver aqui uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. O núcleo, ele tem que ser instável para se tornar estável. Então, assim, esse núcleo instável forma um outro elemento químico e aí ele tem essa ação da radioatividade. As partículas que são liberadas é a partícula alfa, beta, gama, onde a partícula alfa é uma partícula mais pesada de característica positiva, que ela tem 4 unidades de massa que ela perde, e ela tem 2 unidades de número atômico que ela perde, de prótons. No elétron, que é a partícula beta, ele não perde nada de massa, mas ele perde uma carga de próton. E a radiação gama, que é uma frequência, não perde nem ganha em termos de prótons e elétrons, ele é zerado. Então, o que acontece? No caso aqui de uma emissão, olha aqui, ó, nós temos o urânio 235, que tem massa 235 e número atômico 92. Ele reagiu com ele liberou uma partícula alfa. Quando ele libera, naquela explosão que eu falei, ele liberou a partícula alfa, esse 235 perde 4 unidades de massa. Então ele se transforma em 231 e perde 2 unidades de número atômico. Então ele fica 90. 231 e 90. Esse elemento é um outro elemento químico. Se a gente for buscar que elemento químico é esse? Quer ver? Vamos buscar aqui na tabela periódica. Eu estou aqui sem a tabela com números. Bom, se vocês forem na apostila 2 de vocês, na apostila 2, na página 28, acho que é isso, apostila 2, na página 28, tem uma imagem da tabela periódica lá, que tem, vocês procuram lá qual que é o elemento que tem o número atômico 90, aí você vai ver que esse urânio, quando ele perde essa partícula alfa, se transforma nesse novo elemento químico aí, tá certo? Aqui nós temos um desenho onde fala que a partícula alfa, ela não tem poder de penetração em uma folha de papel. A partícula beta, ela consegue ultrapassar uma folha de papel, mas ela pode ser barrada em um anteparo de uma parede com uma placa de alumínio, alguma coisa assim. E a partícula gama, essa sim, ela tem poder de penetração, onde a única coisa que barra a partícula gama é o chumbo, uma parede de chumbo. Então, quando você vai fazer lá o raio-x, que a gente vai lá fazer o raio-x, aqui coloca aquele colete de proteção, é justamente porque a partícula gama, ela pode danificar os tecidos. Ah, professor, então por que a gente faz o raio-x? Porque é importante, é preciso. Lógico que você não vai ficar fazendo raio-x todo dia. Então, aquela intensidade que foi feita ali só para tirar aquela radiografia, aquilo não vai te fazer mal. Mas se você tiver que fazer toda hora, todo momento, que nem tratamentos de quimioterapia, radioterapia, ou até esses tratamentos, no caso do câncer, tem que ser estipulado um tempo e uma quantidade, porque
uma coisa que é benéfica pode pode fazer mal em uma grande quantidade, tá certo? Porque a radioatividade é perigosa. No caso da partícula beta, aqui, ó, o mesmo urânio, ele perde, no caso aqui, ele forma um novo elemento. Então, esse elemento aqui, quando você tem essa partícula beta, então, na verdade, ele era 93, ele perdeu 1, por isso que aqui o número atômico é 92. Tá certo? Ó, ele ganha 1 a mais aqui, ó. O Z, o número atômico é mais 1. Então, é 92, mais 1, mas não é esse menos 1 aqui. É mais 1 de partícula negativa. Então, é 92 para 93. Tá certo? E mantém o número de massa. Quando nós falamos de meia-vida, que vocês já devem ter ouvido falar na radioatividade, nós estamos falando no conceito no conceito simples de metade, tá? Então, vamos supor que você descobriu lá no exercício, fala que o elemento químico lá, que depois de um certo tempo, ele tinha uma vida de 100 anos, né? Qual que é a quarta metade de vida dele, por exemplo? Uma pergunta assim. Então, você vai falar assim, ó, ele tem 100 anos. Então, na primeira metade, ele vai ter 50%, primeira metade. Na segunda metade, ele vai ter 25%, 25 anos. Na terceira metade, ele vai ter 12,5%. Na quarta metade, ele vai ter metade de 12,5%, que vai ser 6,25%. E assim por diante, até ele desaparecer. É dessa forma que é medido os ossos nas escavações aí que fazem de descobertas de ancestrais, quando descobre ossos, quando descobre plantas, e pela quantidade é feito um estudo químico do carbono 14, que é contido ali naquele elemento, e através do carbono 14, que é uma característica que você pode fazer através de radiação, aí você calcula a meia-vida deste elemento. E aí você vai calculando quantos milhões de anos esse elemento químico, pela quantidade de carbono 14 existente ali, você consegue saber a desintegração e o período de tempo que existe aquele elemento. Certo? Muito bem. Bom, só para concluir aqui, nós temos uma parte que nós vimos no nosso intensivão, foi a questão da reação inorgânica. Então, a reação inorgânica, nós temos ela de simples troca ou deslocamento, de filo-reatividade, então, quando a gente está vendo ali a questão dos metais, aqueles que são mais reativos e menos reativos, então, crescendo para a esquerda, os ametais, a mesma coisa. A questão do oxirredução, quando você tem o redox, lembrando que o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2, e você tem todo esse conceito de dupla troca ou permutação e tal. Eu coloquei um outro slide aqui bem curtinho, que foi feito até por uma aluna, que coloca assim, ó, reação de síntese ou adição acontece quando dois reagentes formam um único produto. Então tá aqui, ó, você tem um reagente A e reagente B, formando um produto AB. Reação de decomposição ou análise acontece quando um único reagente forma dois produtos. AB, ele entra em reação e você divide ele, onde ele vai ter um produto A e um produto B. Reação de simples troca ou deslocamento é onde você tira o produto, acontece quando o elemento mais reativo desloca o menos reativo. Então, o que acontece aqui? O mais reativo era o alumínio, o menos reativo era o hidrogênio. O alumínio assume o lugar do hidrogênio, o hidrogênio fica para fora. Reação de dupla troca, acontece uma troca dupla, onde está aqui AB mais CD, onde você vai ter AD mais CB, tá certo? E aqui são insolúvel, precipitado, volátil, são características também que aparecem, tá certo? Bom, se vocês, eu posso garantir para vocês o seguinte, que nessa revisão aqui, vocês com certeza vão conseguir
vocês vão conseguir ter uma nota boa amanhã, tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntas que estão sendo feitas aqui. Professor, as bombas atômicas são por fissão, os átomos decaem rapidamente por reação em cadeia. O senhor falou fusão? Não, é por fusão, não por fissão. Acontece a explosão. A explosão da bomba acontece numa reação de fusão, tá certo? A fissão é você acelerar o negócio. Então, você acelera o elemento radioativo, o elemento químico, ele vai decair e na hora da explosão, você tem ali uma fusão, porque você tem um aumento de energia para a explosão da bomba. E você perguntou por que tem um Fusca no mapa mental. É porque o Fusca ali é só para lembrar que ele era só para fazer uma brincadeira, que o mau condutor anda de Fusquinha, entendeu? Sai mais barato para ele. É só isso. Era só uma brincadeira. Bom, o que eu quero mostrar para vocês agora? Eu tenho aqui 4 tubos de ensaio, tá certo? Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês. Esse primeiro tubo, vocês estão vendo aqui? Aqui nós temos água, H2O, e HCl, ácido clorídrico, ou melhor, hipoclorito de sódio, tem aqui. O famoso cloro, tá? Como é que nós identificamos se um produto desse você tem arraste? Vamos supor, quando você vai a água que é tratada pela Sabesp, ela é tratada com cloro. E como é que você sabe se a tua água ela tem gosto ou ela tem alguma coisa assim que está ainda com cloro na água? Porque o cloro é volátil, depois de um certo tempo, em alguma temperatura, ele vai desprender e vai soltar. Então é feito em laboratório um teste com fenolftaleína. Então o que vai acontecer? Eu vou tentar fazer aqui bem perto, para vocês tentarem ver. Olha o que vai acontecer aqui, ver se alguém consegue perceber. O que aconteceu aí? Alguém consegue perceber? Houve uma mudança de cor. Alguém percebeu ou não? Sim ou não? Tá até aqui já não dá para ver mais. Mas ó, vou pôr de novo. Ó. Viu? Viu que deu um tom? Que cor que deu? Fala para mim. Isso, ficou roxinho. Muito bem. Essa cor roxinha identifica o quê? Que tem cloro na água. Então, quando você vai fazer... professor, e aí o que tem que fazer para poder tirar esse cloro? Colocar mais água. Você coloca mais água em local, se for um local aberto, coloca mais água, com o próprio sol, a temperatura elevada, esse cloro vai volatizar. Mas esse é um teste que nós fazemos em laboratório para identificação se você tem arraste de cloro ali, tá certo? Muito bem. Esse outro tubo aqui, ó, eu acho, não sei se vai dar certo porque eu tenho pouco reagente aqui. Na verdade, eu tenho aqui sulfato de cobre. Olha o sulfato de cobre. Tá vendo? Que cor que ele é? Alguém consegue identificar? Ele é um azulado. Isso, Jéssica, boa. O que vai acontecer aqui? Nós temos aqui, nesse tubo, eu tenho ferro moído, pó de ferro, tá certo? Pó de ferro. O que eu vou acontecer aqui? Eu vou colocar aqui agora sulfato de cobre e vamos tentar fazer uma reação aqui e vocês vão ver o que vai acontecer. Só que acabou meu sulfato, que era o que eu tinha. Vamos ver o que se vai dar certo. Vamos mexer aqui. Ó, viu que estava escuro? Ó o que está acontecendo. Ó.
Estou mexendo. O sulfato de cobre com o ferro é que tem pouco sulfato de cobre, mas ó, ele vai pegar uma cor aqui, a gente agita. Tá vendo que cor que tá ficando? Que cor que tá ficando? Hã? Meio amarelado, meio marrom, né? Isso, é isso mesmo. Se tivesse, é que eu não tenho mais aqui. Se eu tivesse mais sulfato de cobre, isso daqui ia ficar, sabe o quê? Como eu tenho, como é cobre, isso aqui ia ficar numa cor alaranjado. Ele ia ficar, eu teria que colocar aqui umas 20 gotas de sulfato de cobre, e aí ia dar a cor alaranjada. Essa cor alaranjada, que vai dar aqui no sulfato de cobre, é aquela mesma cor que aparece em fogos de artifício, sabe? Quando aparece em fogos de artifício, que aparece que aparece aquela cor laranja lá, tudo isso. Então é isso aqui, ó, sulfato de cobre. Não ficou laranja, mas vocês viram que houve uma reação aí que ficou meio marrom, ficou meio marrom, assim, meio cor de água suja, vai, digamos assim, tá certo? Tá? Então, isso aqui é ferro, tá? Ferro, Fe, mais sulfato de cobre. Depois eu posso até fazer a reação da equação para mostrar para vocês onde vai ficar depois sulfato de cobre mais ferro dando essa reação. A outra coisa que eu quero mostrar para vocês, ainda temos 3 minutinhos, dá tempo, é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que todo produto ácido tem um pH menor que 7. Então, esse cara aqui, eu coloquei aqui uma fita. Deixa eu pegar aqui a fita. Essa fita aqui, ó, é uma fita medidor de pH. Normalmente, químico que trabalha em campo, que vai fazer análise e tal, e precisa fazer uma amostra rápida, ele tem uma fita dessa, que é para poder verificar o pH de alguma substância que ele vai estar trabalhando ali naquele momento. E ali, essa fita vai determinar se é um pH ácido ou básico. Então, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Esse produto aqui... Ai, caramba. Caiu aqui dentro, peraí. Tudo bem. Esse produto avermelhado que eu pus aqui, ele é o ácido acético. Sabe qual é o ácido acético? Alguém conhece ácido acético, não? Ó, a fita como que ela é, tá? Ela é desse jeito. Olha aqui, ó. Produto mais escuro é ácido. O mais claro, mais amarelado é neutro, 7. Tá? Olha aqui. Olha esse produto aqui, ó. Ele é o quê? Ácido ou básico? Hã? É ácido, muito bem. Esse ácido aqui, o ácido acético, é o vinagre, gente. É o vinagre de cozinha que vocês usam para temperar, que a mãe de vocês usa para temperar a salada, tá? Então tem um pH entre 0 e 2 aí. Por isso que ele é bom para temperar a salada para matar qualquer tipo de bactéria. Tá certo? Ó. Muito bem. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o leite. Lembra que a gente fala que quando você está com o estômago doendo, que é ácido, que tem a característica ácida, e você quer fazer precisa tomar um remédio, leite de magnésio, por exemplo, que ele é um básico. Falei isso esses dias para vocês. Para controlar o pH, você tem que colocar um produto básico para reagir com um produto ácido. Então, ó, aqui está o leite. Coloquei aqui a fita. Vocês vão ver a cor que vai ficar.
Ai, caramba. Caiu lá dentro. Caiu a fita lá dentro. Deixa eu pegar outra. É rapidinho. Ó, então, eu coloquei aqui. Alguns segundos. E já foi. Ó, vocês viram a cor que fica o ácido, né? Ó, o ácido fica avermelhado. Ó o básico. Fica esverdeado. Olha aqui a tabela de cores, ó. Viu? O leite, ele tem um pH próximo de 7, um pH neutro. Por isso que é de 7 a... Aqui, ó. Na verdade, ele está aqui, ó, o leite. Está de 7 a 9. Na verdade, 7 a 8. Por isso que ele acaba neutralizando o ácido. Ok? Viram aí? Deixa eu ver as perguntas. Um ácido que tenha menos base? Não. Ou é ácido ou é base. Não tem. O que acontece é ácidos mais fortes e ácidos mais fracos. Os ácidos mais fracos, aqueles ácidos que estão, eles vão ficar tendendo a 7, aí ele vai ter uma neutralidade, quando ele estiver em 7, e aí ele já não vai ser mais ácido, aquela substância não é mais ácida. E quando você tiver acima de 7, já não é um ácido, é uma base. E aí depois você faz as reações, misturando o ácido com base, e você tem os sais, que no caso é o cloreto de sódio, sal de cozinha, que isso aí é uma outra experiência que a gente deixa para fazer no outro dia, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Não esqueçam, façam a prova com calma, prestem bem atenção nas questões de química. Tudo que eu falei para vocês aqui hoje, se vocês prestarem atenção na prova de amanhã, vocês vão fazer uma boa prova, vão tirar um bom resultado no simulado de química e vai ajudar também para o vestibular de vocês, tá? Então, rapidamente, vamos só fazer uma oração para encerrar e em seguida vocês já estão aí liberados. Querido Pai de amor, obrigado pelo dia de hoje, pelo trabalho, pela aula que tivemos. Abençoe cada aluno, abençoe nossos professores também. Fica conosco em nome do seu Filho amado Jesus, dando uma boa noite de descanso para cada um de nós. Amém, Senhor.